A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 10 desse primeiro trimestre da CPAD em 2022. Vamos tratar hoje sobre um tema muito especial. As profecias despertam e trazem esperança. Nós vamos analisar hoje um pouco sobre os profetas da Bíblia e eu espero que Deus em Cristo edifique você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Nos ajude, pessoal, a alcançar os 100 mil alunos, 100 mil inscritos aqui no canal. E você pode me ajudar fazendo isso também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes, discipulado dinâmico. Você acha todas as classes organizadas aqui, no link na descrição desse vídeo. E se você que é professor dessa classe de adultos desejar poupar o teu tempo em preparar a tua aula, olha, eu tenho um recurso especial para poder te ajudar a dinamizar a tua administração na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. É o nosso site Facilita EBD, onde você pode encontrar, se tornando um dos nossos assinantes, o esboço da minha aula, tudo aquilo que eu comento para você, os versículos que a gente cita, tudo organizado para você poder ministrar para a glória de Deus. Além do que, o slide, onde você vai ter uma dinâmica muito legal na tua ministração para a glória de Cristo. Claro, quem se torna um dos nossos assinantes tem o benefício também de receber alguns bônus, como por exemplo, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que está muito legal também. O nosso workshop de pregação que pode te ajudar a crescer em Cristo. E todas as nossas propostas estão aqui na descrição desse vídeo e um comentário abaixo. A nossa assinatura é trimestral. Eu espero que Deus te abençoe. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos trabalhar sobre o tema As profecias despertam e trazem esperança. Vamos analisar então as profecias bíblicas, vamos analisar alguns livros dos profetas. E eu já quero lembrar você que a nossa aula hoje vai ser um pouco extensa, porque temos muito conteúdo para poder relembrar você crescendo em Jesus. Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está no textuário da lição, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Lê esse texto com os teus alunos. Apresenta também a verdade prática. Além do que, faça a leitura bíblica com os teus alunos em Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10, Joel capítulo 1, versículo 1 ao 3 e Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Lê esses textos compassadamente em sala de aula e deixa Deus te usar para a glória de Cristo. E se você deseja crescer na área acadêmica, a Faculdade Refidim está oferecendo esse ano 4 pós-graduações nas seguintes áreas que podem ajudar você: aconselhamento e cuidado, Ministério de Liderança de Jovens, Teologia Bíblica do Novo Testamento, História, Teologia e Discurso Pentecostal. Todas as propostas estão disponíveis no site da faculdade. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos estudar sobre as profecias bíblicas. Vamos estudar especialmente sobre os profetas bíblicos. Vamos dar uma analisada em sala de aula sobre os profetas maiores na nossa organização bíblica, sobre os profetas menores na nossa organização bíblica e também o texto de Apocalipse. E então nós teremos uma aula um pouco extensa. É claro que nós vamos tentar pincelar isso para você de uma maneira bem prática, que você possa utilizar em sala de aula. Em primeiro lugar, nós precisamos voltar o nosso olhar para o corpo canônico profético. Precisamos olhar para os livros proféticos que foram escritos. Esses textos fazem parte, então, do canão. Nós temos, então, a classificação na nossa Bíblia dos livros dos profetas maiores, que se iniciam no livro do profeta Isaías e vão até Daniel. Temos a classificação dos livros dos profetas menores, que se iniciam então em Oséias e vão até Malaquias. Detalhe, na Bíblia hebraica, nós temos então esse texto em si dos livros dos profetas menores como um texto só. Lá vira um livro só. Na nossa Bíblia nós temos 12 conjuntos.
e nós temos também a classificação profética do texto de Apocalipse. É importante nós entendermos que se nós olharmos para os profetas do Antigo Testamento, especialmente o corpo canônico da Bíblia hebraica, vou relembrar isso para você. Nós temos então uma classificação bem interessante. Na nossa, nós temos profetas maiores e profetas menores. Na hebraica, nós temos profetas anteriores e profetas posteriores. Anteriores ao quê? Posteriores ao quê? Anteriores ao cativeiro babilônico, posteriores ao cativeiro babilônico. Aquela turma que profetizou antes do cativeiro e aquela turma que profetizou durante e depois do cativeiro. Por isso é posterior. Quando nós olhamos para esse conjunto, por exemplo, a Bíblia hebraica, lá nós encontramos 3 conjuntos. Que conjuntos são esses? Nós encontramos a lei, que corresponde então ao Pentateuco da nossa. Nós encontramos então os profetas, que são um conjunto de 8 livros, que na realidade são diferentes dos nossos também. E nós encontramos agora os escritos, um conjunto de 11 livros. Vamos só citar eles aqui para você ter uma noção básica a respeito dessa organização aqui. Na Bíblia hebraica, nós temos então a lei, que corresponde ao nosso Pentateuco, que se inicia em Gênesis e vai até Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na Bíblia hebraica, nós temos então o conjunto dos profetas. Esses profetas são divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Quem são os profetas anteriores lá? São os profetas anteriores o livro de Josué. Na nossa Bíblia, por exemplo, Josué é um livro histórico, mas lá é um profeta. São anteriores lá também o livro de Juízes. Na realidade, os juízes são vistos pelo povo de Israel como profetas de Deus. Na nossa Bíblia, como livro histórico. Lá é anterior também o livro do profeta Samuel. Na nossa Bíblia, nós temos Samuel como um livro histórico dividido em 2. 1 Samuel e 2 Samuel. Lá é um texto só e Samuel lá é visto como um profeta. E, claro, lá também tem o texto de Reis, que é visto como um livro profético por causa do ministério do profeta Elias e Eliseu. Outro detalhe que você descobre também, Reis na nossa Bíblia é uma divisão. Nós temos então 1º Reis, 2º Reis, e é um texto histórico. Então nós precisamos compreender essa classificação. Na hebraica já há esse entendimento de profeta anterior e posterior ao cativeiro babilônico. Quem são os profetas posteriores? É aquela turma que profetizou no cativeiro e depois do cativeiro. Quem é que profetiza? O profeta Isaías, ele menciona o cativeiro babilônico, Jeremias, Ezequiel, e entra agora o conjunto dos 12 profetas. Olha o detalhe, esses 12 profetas são os menores da nossa Bíblia. Só que lá é um conjunto só, é um texto só. A terceira classificação que a Bíblia hebraica tem é a classificação dos escritos, que é dividida então em 3 conjuntos também. Os escritos são divididos em poéticos, entra aqui então o texto de Salmos, Provérbios e Jó. Entra então também a segunda classificação dos escritos, que são os 5 rolos, onde nós vamos encontrar Cantares, Lamentações, Ruth, Ezequiel e Esther. Entra aqui nesse conjunto o profeta Ezequiel, para a gente é profeta, entra como um texto escrito aqui de rolos, presente na Bíblia hebraica. E a terceira classificação são os textos históricos. Quem é que entra? Daniel, que para a gente é profeta maior, Esdras, Neemias e Crônicas. Essa é a divisão e a classificação, então, dos textos da Bíblia hebraica. Na nossa Bíblia, nós temos então uma classificação diferente. Essa classificação é importante lembrar a você. Nós temos então o Pentateuco, que é dividido em Gênesis até Deuteronômio. Nós possuímos então os textos históricos, ou os livros históricos de Israel, que se iniciam no livro de Josué e vão até Esther. É um conjunto de 12 livros aqui. Nós temos então os livros poéticos que se iniciam em Jó e vão até Cantares de Salomão. Nós temos então os profetas maiores que se iniciam no profeta Isaías e vão até Daniel. Nós temos então os profetas menores que se iniciam em Oséias e vão até Malaquias. No nosso Novo Testamento, nós também temos essa classificação dividida da seguinte maneira, em 5 grupos, e é importante você relembrar isso também. Nós temos, então, os evangelhos, que se iniciam em Mateus e vão até João. Nós temos, então,
o livro de Atos, que é conhecido como livro histórico, a história da igreja. Nós temos a classificação das epístolas paulinas, que se iniciam em Romanos e vão até Filemão. Nós temos a classificação das epístolas agora gerais ou universais, que se iniciam em Hebreus e vão até a carta de Judas. E nós temos então o último livro, que é conhecido como Revelação ou Profecia, que entra aqui Apocalipse. O que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar hoje os contextos proféticos da Bíblia. Nós vamos pegar os profetas menores, nós vamos estudar os profetas maiores e nós vamos dar uma olhada então para o texto profético de Apocalipse. É importante entendermos essa questão também em sala de aula e eu espero ajudar você. E olhar para a experiência profética dentro da Bíblia é descobrir muito bem que Deus se revela aos seus servos. Deus se revela de formas especiais. Os profetas dentro da Bíblia também estão divididos, como nós já estudamos aqui, em profetas escritores, literários, e em profetas também não escritores, aqueles que não produziram texto, mas a Bíblia menciona eles. Cada profeta é marcado, então, pela chamada divina. Todo profeta bíblico tem uma marca de Yahvé sobre a sua vida. Ele foi marcado pela presença de Deus. Isso é tão bonito que nós também fomos marcados pela presença de Jesus em nossas vidas, para a glória de Deus. Todo profeta tem um impacto do chamado. Todo profeta foi chamado por Deus, tem uma experiência com Deus. A exemplo do profeta Amós, por exemplo, lá no capítulo 7, versículos 14 e 15. Ele destaca que ele não era profeta, nem filho de profeta, mas era uma pessoa simples, um boiadeiro, um cuidador de gado. E ele ainda destaca que ele foi chamado por Deus para o ministério profético. A chamada profética é que marca a vida do profeta. O profeta é chamado para uma responsabilidade de passar adiante a mensagem de Deus, a verdade de Deus, a revelação de Deus. Então, olhar para os textos proféticos do Antigo Testamento e olhar para o texto profético do Novo Testamento, que é a proposta da lição do pastor Douglas Batista, é compreender a riqueza desse Deus que se revela, a riqueza desse Deus que fala conosco, a riqueza desse Deus que usa os seus servos de uma forma especial, pela fé, para poder realizar a sua vontade e a sua obra. E eu espero que a revelação de Deus também aconteça com você. Que você conheça a revelação de Deus, que é o Cristo, que impacte você, que mova você, que transforme você de dentro para fora, para se tornar então um profeta de Deus. Hoje nós temos os profetas de Deus também. O que o profeta de Deus faz? Ele entrega uma mensagem que não é dele. Todo profeta tem um oráculo divino. E qual é o oráculo divino do profeta? Alguns bíblicos dizem: assim diz o Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor. Isso sinaliza que a palavra não é dele. Até João, lá em Apocalipse, faz questão de dizer que essa palavra vem de Deus. É Cristo que revela essa palavra. Ou seja, todo profeta entende que a palavra não é dele, mas a palavra é de Deus. Esse é o nosso papel. Nós entendemos que a Bíblia não é nossa, que a palavra não é nossa, mas a palavra é de Deus. O que o profeta faz? Ele é o porta-voz da verdade de Deus. Ele anuncia a verdade de Deus. E que você anuncie também a verdade de Deus. Glória a Deus por isso. Se eu estou te ajudando até aqui, deixa teu comentário. Vamos então para o primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na lição: os profetas maiores. Na nossa Bíblia, nós temos então o conjunto dos profetas maiores. Os profetas maiores recebem essa classificação por causa do seu tempo e período de ministério, pela dedicação que eles têm à vontade do Senhor. Quem são os profetas maiores? Nós temos então Isaías, encabeçando aqui os profetas maiores. Nós temos então o profeta Jeremias, nós temos o texto de Lamentações, que entra nesse conjunto aqui, Ezequiel, e nós temos também o livro do profeta Daniel. Esses textos trazem, então, esse conjunto bíblico, dessa orientação bíblica sobre os profetas maiores da Bíblia. Eles viveram literalmente o contexto do cativeiro babilônico. Lembra que esse cativeiro marca a história bíblica da Bíblia hebraica? Marca, então, a história do povo judeu, o cativeiro babilônico? Esses profetas maiores viveram nesse contexto, citaram esse contexto, a exemplo de Isaías. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto:
os profetas e a profecia. O fenômeno profético dentro da Bíblia é lindo e também é marcante. Primeiro, quando nós olhamos para o contexto hebraico, a palavra profeta vem do termo nabir, que traz essa ideia, aquele que profere oráculos. A palavra grega para profetas vem do termo profetes, que traz essa ideia então de alguém que profere uma palavra que não é dele, uma palavra que vem de Deus, uma palavra que vem do alto. Esse é o papel do profeta bíblico. O profeta bíblico, ele apresenta a verdade que vem de Deus. Esse é o nosso papel também. O profeta também, ele traz uma mensagem futura. Ele aponta para o futuro, ao mesmo tempo, olhando para o passado. Boa parte dos profetas bíblicos sempre olhavam para o passado. Não por um saudosismo, mas para relembrar então a aliança que Deus fez com Israel. A aliança que Deus estabeleceu com o povo. Lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Deus escolheu entre toda a terra um povo para ser o seu povo. Israel para ser a sua nação. Detalhe, Israel era um povo escravo, sem pátria, sem nome. Deus escolheu esse povo para ser o seu povo. Ele também escolheu você, que não tinha pátria, que era escravo do pecado, não tinha nome, te deu um nome, te deu uma pátria que está no céu. Ele te chamou para uma obra. E todo profeta, então, olha para aquilo de uma forma muito especial. Todo profeta também, ele é um porta-voz da vontade de Deus. Isso é tão interessante que quando eles olham para o passado, eles fazem questão de proferir oráculos como, por exemplo, aviva, Senhor, a tua obra. Renova, Senhor, os nossos dias, como antes. Esse antes aqui é o período em que Israel dependia de Deus. Trazendo, então, essa ideia de ser responsável em apontar o caminho. O estilo profético também, dentro da Bíblia, o profeta ele tem a responsabilidade de viver a lei, de viver o Pentateuco, de viver a Escritura. O ministério profético ele utiliza também diversas imagens úteis para a sua pregação. Por exemplo, nós vamos encontrar profetas dentro da Bíblia, especialmente os profetas maiores, que utilizam imagens, símbolos, para trazer uma grande mensagem ao povo. É exemplo do profeta Ezequiel. Deus, ele envia Ezequiel em viagem agora de Jerusalém. Durante, então, essa leva dos judeus agora para a Babilônia, Ezequiel está no meio da população e Deus começa a falar com Ezequiel e Ezequiel começa a utilizar agora figuras de linguagem. Ele utiliza, por exemplo, uma corda onde ele se amarra do pescoço abaixo, deita-se no chão, lá no capítulo 4 refere-se sobre isso, e ele agora profetiza sobre aqueles que ficaram em Jerusalém, como essas pessoas seriam tratadas. Ele também, ele tem uma visão de Deus, onde Deus fala com ele para ele construir uma espécie de maquete com pequenos tijolos, e quando a população passasse, ele derrubasse essas pedras para demonstrar que os muros de Jerusalém, na última leva, seriam também destruídos. Então, essa figura de linguagem está muito presente na vida do profeta. Olha o Jeremias, lá no capítulo 18, Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro para demonstrar, então, através da linguagem visual, da formação de um vaso, exatamente a sua vontade soberana. Deus mandou Jeremias também comprar um cinto de linho e guardar esse cinto de linho em uma rocha e depois ir lá recolher para demonstrar então a espiritualidade de Israel. Isso é interessante porque todo profeta, quando faz isso, ele testemunha de uma experiência que ele está tendo com Deus. Todo profeta bíblico, ele tem uma experiência marcante com Deus e essa experiência é passada adiante. É passada para que o povo possa entender. Então, o profeta é um intérprete da palavra. E aqui a gente descobre que o nosso papel também é um papel profético, de sermos intérpretes da palavra, para que possamos explicar a palavra de Deus de uma forma que o povo possa entender a palavra de Deus. Todo profeta desenvolve, então, uma íntima comunhão com Deus, para poder combater agora exatamente
essa questão de frieza espiritual, de afastamento da presença do Deus vivo, de afastamento do culto a Yahvé para cultuar outros deuses, outros ídolos. Quando isso acontece, na visão do profeta, isso é uma tragédia. Mas o profeta, então, ele alerta o povo de Deus a retornar agora para os caminhos de Deus. É por isso que todo profeta inicia mencionando um juízo de Deus, a direção de Deus para o povo, para que o povo então retorne. E todo profeta também, dentro do Antigo Testamento, ele é levantado por Deus para poder ser um porta-voz da população, para poder ser um porta-voz, por exemplo, de situações sociais que estão acontecendo por causa da má administração de reis, de sacerdotes e de profetas corrompidos também. O profeta ele se levanta em uma justiça social, ele denuncia o pecado, ele denuncia aquilo que está errado, ele denuncia esse afastamento, ele denuncia exatamente a corrupção do caráter e apresenta agora a saída, que é retornar para Deus. Todo profeta do Antigo Testamento, ele reflete então a vontade do Senhor. Nós entendemos à luz da Bíblia também que o profeta, ele denuncia, mas ao mesmo tempo ele apresenta o amor de Deus, a graça de Deus, o arrependimento, para que o povo então tenha um encontro com Deus. Ele apresenta o Deus vivo, Deus Yahvé, como o verdadeiro esposo de Israel, como o verdadeiro dono de Israel, como o verdadeiro senhor desse povo. E apresenta que se o povo seguir a vontade de Deus, esse povo então tem vitória. O pastor Douglas Batista comenta o seguinte, ele apresenta o seguinte esclarecimento sobre os profetas de Israel. Ele demonstra que os profetas são demonstrados dentro da Bíblia de uma forma muito especial. Tanto os profetas escritores, que são aqueles que escreveram o texto, como os profetas não escritores, para demonstrar que todos exerceram um ministério, que todos exerceram uma missão fundamental, que os profetas também se colocaram à disposição de Deus em um período histórico que marcou a nação. Que Deus então use você, avançando, espero estar te ajudando. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: o profeta Isaías e Jeremias. O primeiro livro que eu quero destacar para você é o livro do profeta Isaías. O termo Isaías, em hebraico, pode ser traduzido a salvação vem de Yahvé, ou a salvação vem do Senhor. O profeta Isaías, ele aparece na Bíblia como um texto que possui, então, 66 capítulos. Ele é conhecido também como o resumo da Bíblia. A Bíblia possui 66 livros, Isaías possui 66 capítulos. Ele possui, se você não sabe, 1.292 versículos. Isso é bem interessante. Quem me dá essa informação é o Russell Champlin. Historicamente falando, em um contexto histórico, o período em que o profeta Isaías está inserido é o mesmo período do profeta Amós e Oséias. Então eles estão inseridos no mesmo contexto. Amós e Oséias, que eu vou falar daqui a pouco, são contemporâneos então de Isaías. Isaías é conhecido também como um profeta palaciano, um profeta real, pelo fato dele ter um parentesco com o rei Ezequias. Outro profeta que também é contemporâneo de Isaías é o profeta Miqueias, que também profetizou em Jerusalém, ali no Reino do Sul, exercendo um grande ministério. Então, nesse período profético de Isaías, nós encontramos o profeta Amós e o profeta Oséias, profetizando então para as tribos do norte, ou seja, para o reino do norte, que tem a capital em Samaria. O Isaías, ele traz a sua profecia agora nas tribos do sul, com a capital em Jerusalém, junto com Miqueias. O período em que Isaías profetiza está demonstrado no capítulo 1, versículo 1. Você pode ler esse texto com os teus alunos, onde está escrito que ele profetiza durante o período dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis em Judá. A sua chamada profética, ela já é destacado, o impacto profético que Isaías recebe, é destacado lá no capítulo 6, versículo 1, onde ele então recebe um chamado, um impacto de Deus depois da morte do rei Uzias. O seu texto menciona claramente a cegueira espiritual sendo vivida pelo povo de Israel, ou seja, pelo povo de Judá. Vamos pegar isso aqui também. Essa cegueira está sendo vivida pelas tribos do norte, mas ao mesmo tempo vivida pelas tribos do sul.
onde tem a capital agora, Jerusalém. Ou seja, o Reino do Sul também está tendo essa cegueira espiritual. E essa cegueira está presente em Isaías capítulo 30, versículo 10. Isaías é um dos profetas maiores, que é conhecido também como o profeta messiânico. A esperança que Isaías apresenta está toda no Messias. A restauração de Jerusalém, a restauração do povo, apontava então para a chegada do Messias. Quem é o Messias? Jesus, que é profetizado então por Isaías. Outro detalhe bíblico que nós descobrimos sobre Isaías é, lá em Isaías capítulo 30, versículo 20 a 21, Isaías diz para o povo de Jerusalém que o povo seria restaurado depois do exílio. Então, ele é um dos primeiros profetas que aparecem mencionando o cativeiro babilônico, o exílio babilônico. E a gente vai perceber isso com mais clareza quando estudarmos então o livro do profeta Jeremias. Isaías ele tem uma característica muito interessante. Ele aponta para a salvação que vem de Yahvé, a salvação que vem do Messias. O seu propósito é ensinar então a respeito do arrependimento, da graça de Deus, da salvação. Ele trata muito sobre a situação política de Judá na sua profecia. Ele também traz, de uma forma muito especial, o alento da parte de Deus. E se você pegar o texto de Isaías, você pode estar dividindo o texto de Isaías da seguinte forma. Por exemplo, você vai perceber do capítulo 1 ao 39, Isaías profetizando oráculos a respeito do julgamento de Deus sobre Jerusalém. Então, inicialmente, do capítulo 1 ao 39, nós encontramos um Isaías apresentando o juízo de Deus. Nós também descobrimos a segunda divisão a partir do capítulo 40 a 66, onde nós compreendemos a salvação que vem de Deus, que vem de Yahvé, profetizado por Isaías. Um detalhe que eu quero descrever para você. Alguns teólogos biblicistas descrevem que não foi somente um Isaías que escreveu o texto. Nós não acreditamos nessa linha de pensamento. Nós, pentecostais, acreditamos que somente um Isaías escreveu todo o texto do livro do profeta Isaías. Então, esse Isaías que é o bíblico, esse Isaías que nós acreditamos, a partir dessa corrente de interpretação, é o Isaías que escreveu todo o texto, trazendo então essa menção a respeito do Messias. Vamos avançar então ainda nesse subtópico, compreendendo a respeito agora do livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias, ele possui então 52 capítulos. Ele possui também 1.364 versículos e quem cita essa informação é Russell Champlin. Quando você observa o termo, a palavra Jeremias, o significado que traz a respeito desse nome é o Senhor, Yahvé edifica. Então, olhar para o texto de Jeremias é descobrir que o Senhor edifica, que Yahvé edifica, que Deus edifica. Jeremias é um dos principais profetas do Antigo Testamento que profetiza a respeito do exílio. A sua característica é fundamental, porque a sua característica, então, aponta para esse crescimento da parte de Deus, para a restauração, então, do povo de Jerusalém, que estava corrompido e vivendo uma frieza espiritual. O livro de Jeremias, ao contrário dos demais profetas, não apresenta alguns dados históricos. Por isso, ao ler esse livro, é importante compreendermos algumas divisões bem claras para entender então o texto. O primeiro período histórico do livro do profeta Jeremias, ele pode ser trabalhado no período em que o rei Josias estava vivo. Então, Jeremias traz profecias naquele período para profetizar agora a respeito das autoridades civis. Então, sua profecia é direcionada para esse público. Então, Jeremias ele tem um período profético longo, que já se inicia lá nos dias de Josias. O segundo período histórico de Jeremias, que Jeremias está inserido, ele trabalha então agora alguns conflitos de Jeremias com o rei Jeoaquim e seus príncipes. E isso está registrado em alguns capítulos, você precisa entender. Está registrado agora no capítulo 7 ao 20, então esse período é o período do rei Joaquim. Pula agora para o capítulo 25, 26, 35, 36 e também 45 ao 49. Então nós vamos descobrir que no texto de Jeremias há algumas organizações um pouco complicadas, por isso que nós precisamos entender que ele tem um período que profetiza para o rei Josias, profetiza então no período agora do rei Joaquim, que esse texto agora está de forma salteada dentro do seu próprio livro, e o terceiro período do profeta Jeremias, período em que ele ministra, está presente então no período em que ele
profetiza contra o rei Zedequias, registrados agora no capítulo 21 a 28, pula agora para o capítulo 30 a 34, capítulo 37, 38, 46 e 50 a 51. O capítulo 29, por exemplo, de Jeremias, já trata de um período pós-queda, pós-cativeiro babilônico, dando sequência então ao capítulo 40 a 44, onde Jeremias descreve na sua profecia, no momento da queda, a rebelião levantada agora por Gedalias, dando sequência a isso no capítulo 46 até 51. Onde Jeremias registra agora uma sequência de condenações contra as nações. Ou seja, analisar a vida de Jeremias é entender esses detalhes bíblicos. É claro que tudo isso está organizado direitinho para você, que é assinante aqui do nosso canal no Facilita EBD. A mensagem teológica do ministério do profeta Jeremias é uma mensagem muito forte. Ele traz de forma clara algumas questões. Ele convoca o povo para o arrependimento. Então, Jeremias, o Jerê, ele traz uma mensagem de arrependimento para que o povo, então, não enfrente o julgamento da queda em si, o julgamento através dos babilônios. O Jeremias também, ele informa que o tempo de arrependimento tem um prazo. Então, ele deixa claro para o povo na sua profecia que era necessário o povo se arrepender porque o dia do juízo estava próximo. Jeremias também destaca na sua profecia, ele profetiza a respeito do cativeiro babilônico que seria inevitável. Então era necessário que o povo retornasse o seu coração para Deus. Jeremias também mostrou, através da sua mensagem a Judá, que Judá mereceu o cativeiro, mereceu por causa dos seus pecados. Jeremias também descreve outro detalhe na sua profecia. Ele anunciou que o templo de Jerusalém, que era sagrado, não teria condições de proteger ninguém. Ele disse que o templo seria destruído. Jeremias também traz uma espécie de mensagem fantástica. Ele descreve que Deus salvaria o remanescente. O povo seria levado para o cativeiro, mas Deus levantaria os remanescentes e esse povo então retornaria depois de 70 anos, em uma restauração agora de nova aliança. Isso está presente lá no capítulo 31, versículo 31 ao 34. Para entender ainda mais esse contexto de Jeremias, se encaixa então aqui o livro de Lamentações. Aí eu achei interessante trazer Lamentações. Se você não sabe, Lamentações é a continuação desse texto de Jeremias. Foi escrito por Jeremias também. Lamentações possui aí 5 capítulos e 154 versículos, conforme Russell Champlin anuncia para a gente. Lamentações já é um texto de lamentar, um lamento fúnebre, ou seja, quando você lê o texto de Lamentações, você entende o que Jeremias está passando. Ele descreve exatamente toda a destruição que Judá enfrenta, que Jerusalém enfrenta. Ele fala que o templo foi saqueado. Ele fala que o povo estava passando por um massacre terrível. Ele apresenta exatamente todo o contexto histórico a respeito do que aconteceu dentro das muralhas de Jerusalém quando a Babilônia formou o cerco por 2 anos. E Jeremias está lá, vivendo aquilo, testemunhando, e isso é registrado em Lamentações. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou te ajudando, deixa o like, comentário aí. Terceiro subtópico do primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto: os profetas Ezequiel e Daniel. Inicialmente eu quero pincelar com você agora o profeta Ezequiel e depois nós vamos para Daniel. Ezequiel, se você não sabe, possui então 48 capítulos e 1273 versículos. O livro do profeta Ezequiel apresenta para a gente então uma espécie de prestação de contas feitas pelo profeta. Ele apresenta então a sua vida com Israel, ele se coloca à disposição desse serviço. Ele apresenta o Senhor Yahvé como um Deus falante, um Deus que fala. E a sua profecia é uma profecia específica, que também está vivendo esse momento do cativeiro babilônico. Ele apresenta em sua profecia diversas visões. E essas visões são visões detalhadas, que ele descreve então em seu texto. A Bíblia narra para a gente que existiram então 3 deportamentos do povo de Judá para a Babilônia. Esses deportamentos aconteceram nos seguintes períodos. Em 609 a.C., quem é que vai nessa primeira viagem? Quem vai nessa primeira viagem são os príncipes de Judá. Entra aqui nesse contexto Daniel. Daniel vai primeiro para a Babilônia. Jeremias, ele continua na cidade.
O segundo deportamento, ele acontece então, historicamente falando, em 598. Quem é que vai nesse deportamento agora? Vai a mão de obra sendo levada cativa agora para a Babilônia. Quem é que entra aqui? O Ezequiel vai nessa segunda viagem. O terceiro deportamento acontece então em 587, onde o templo é destruído, onde Judá é praticamente destruída. E é importante nós levarmos em consideração que o profeta Ezequiel, ele está inserido nesse contexto aqui também. Ou seja, o Zeca da Bíblia, o Ezequiel da Bíblia, ele está inserido, por exemplo, junto nesse contexto, sendo contemporâneo de Jeremias e do Daniel também. O Daniel já está na Babilônia, o Jeremias fica em Jerusalém e Ezequiel está no meio da viagem. E no meio da viagem, Ezequiel então recebe visões de Deus próximo ao rio Quebara. E trazendo essas visões, ele começa a trazer profecias específicas. Nós percebemos que Ezequiel, ele fala muito a respeito da soberania de Deus, da glória de Deus. Ele apresenta o Senhor como Deus dos deuses. Presente em Ezequiel, capítulo 1, versículo 2 a 28, ele também apresenta que o Senhor tem o domínio de todas as coisas sobre a sua mão. Lá no capítulo 20, versículos 23 a 28, do profeta Ezequiel registra isso para a gente. Ele também apresenta que aqueles que perseveravam, ou seja, aqueles que estiverem firmes em sua fé em Javé, ou seja, Yahvé, o Senhor, seria então abençoados. O Senhor protegeria Jerusalém na Babilônia. Outro detalhe que nós aprendemos também, ele destaca muito bem a respeito desse sentido bíblico de compreender a mão de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida. E ele demonstra que o povo agora, tendo uma fé em Deus firme, esse povo agora na Babilônia poderia então retornar, entrando em conjunto aqui com a profecia de Jeremias. Avançando, caminhando ainda nesse subtópico, nós vamos compreender agora sobre o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, ele possui então 12 capítulos e ele possui 357 versículos, conforme apresenta para a gente o Russell Champlin. Um detalhe sobre o livro do profeta Daniel, que Daniel aparece como o quinto livro dos profetas maiores da Bíblia. O ministério profético de Daniel é longo. Ele vai na primeira leva do cativeiro de Judá para a Babilônia. Ele está na Babilônia e permanece fiel a Deus. Quando você lê, por exemplo, Daniel capítulo 6 e compara com capítulo 1 Daniel tem ali 17, 18, 20 anos. Capítulo 6, ele já está aproximadamente com seus 80 anos, quando ele é lançado na cova dos leões. Se você não sabe, é importante você guardar essa informação também. Então, seu ministério profético é longo. Daniel, em sua mensagem, tem visões cristológicas, como, por exemplo, capítulo 7, ele apresenta uma visão cristológica interessante a respeito do Messias. O texto de Daniel pode ser dividido em dois conjuntos. A primeira parte, você encontra, então, o testemunho do que Deus fez, protegendo os fiéis na Babilônia. Ele livrou os seus servos, ele guardou os seus servos. Capítulo 7 ao 12, ele apresenta agora um contexto de profecia, demonstrando sobre o que iria acontecer para o futuro, o que iria acontecer sobre Israel e sobre o mundo também, sobre os governantes. Então Daniel, em sua profecia, traz exatamente mensagens proféticas profundas no seu texto. É importante também destacar para você que na Bíblia Católica há uma diferença do nosso texto de Daniel para o texto da Bíblia Católica. Na Católica nós encontramos alguns acréscimos que nós não usamos. Esses acréscimos são apócrifos, que foram colocados no texto de Daniel em 1546 no Concílio de Trento, no projeto contra a Reforma Protestante, para poder desqualificar a Bíblia que Martinho Lutero traduziu na linguagem do povo. A igreja, então, para poder desqualificar essa Bíblia, lança agora a versão da Bíblia do Concílio de Trento para dizer que a Bíblia que Lutero traduz não era a Bíblia verdadeira, mas nós sabemos que a Bíblia que Lutero traduz é sim o texto verdadeiro.
E aí nós encontramos no texto de Daniel, na Bíblia Católica, alguns acréscimos, como por exemplo, capítulo 3, versículos 24 ao 51, a oração de Acasias. Nós encontramos também o Cântico dos Três Jovens, capítulo 3, 52 a 90, não tem isso na nossa Bíblia. Nós encontramos a história de Susana, lá no capítulo 13 de Daniel, na nossa Bíblia só tem até o 12. Nós encontramos então a história que está presente no texto de Daniel na Bíblia Católica, de Bel e o Dragão, onde entra aqui agora o capítulo 14. Na nossa Bíblia, então, na tradução a partir de Martinho Lutero, só vai até 12 capítulos. Guarda isso também, tá bom? Que Deus te use e vamos avançar agora para o segundo ponto. Eu espero estar te ajudando. Vamos trabalhar agora sobre os profetas menores. Os profetas menores, na hebraica, eu já disse para você, é um texto só, um livro só. Na nossa Bíblia, para facilitar o entendimento, se dividir agora em 12 conjuntos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: os profetas do Reino do Norte. Quem são, então, os profetas menores que profetizaram para o Reino do Norte com a capital em Samaria? Quando me refiro a Reino do Norte, eu estou falando, então, da divisão de Israel. Israel se dividiu em Reino do Norte, com as 10 tribos, capital em Samaria, e Reino do Sul, com 2 tribos, capital em Jerusalém, que é conhecido também como Judá. Os profetas que profetizaram, então, menores para o Reino do Norte, são 2. Nós podemos citar aqui para você o profeta Oséias e o profeta Amós. Vamos analisar, então, de forma prática, o livro do profeta Oséias. Em primeiro lugar, você precisa entender que o livro do profeta Oséias possui, então, 14 capítulos e 197 versículos. Quem me dá essa informação é o Russell Champlin. Isso está presente no comentário dele. É importante a gente descrever que o profeta Oséias, ele aparece no Antigo Testamento como possivelmente um dos profetas mais antigos também na classificação dos profetas menores. Cronologicamente falando, por exemplo, o profeta Oséias, ele vem antes, ele atua antes do profeta Jonas, do profeta Joel, do profeta Amós e até mesmo do profeta Isaías. Então ele aparece como um dos primeiros dessa classificação. Isaías já é um profeta maior. Nós percebemos também que a sua profecia é uma profecia que ele vive esse relacionamento. É uma profecia que descreve agora a figura da linguagem, que o profeta vive a mensagem para poder passar adiante. O livro do profeta Oséias pode ser dividido da seguinte maneira: capítulo 1 ao 3, nós vamos encontrar aí uma sequência então de parábolas. E do capítulo 4 ao 14, nós vamos encontrar então as profecias. O profeta Oséias é aquele profeta que Deus manda eles comprar uma prostituta, que naquela época era comprada. Ele compra ela, liberta ela da prostituição e se casa com ela, para demonstrar então o símbolo do que Deus fez agora com Israel. Israel foi comprado por Deus e Deus tem um relacionamento. Deus é conhecido como esposa de Israel. Só que na mensagem do profeta Oséias, nós encontramos que a esposa de Oséias decide abandonar Oséias e voltar para a prostituição. É esse mesmo sentido que Deus está vivendo agora com as tribos do norte, que decidem então abandonar a presença de Deus e seguir a outros deuses. A mensagem do profeta Oséias é uma mensagem de salvação. Então ele fala muito de restauração, ele convoca o povo para voltar-se para Deus. A sua mensagem é uma mensagem afirmativa, poderosa, onde ele procura trazer o povo de volta para a presença de Deus, trazer o povo de volta para a graça de Deus, envolver o povo debaixo da presença do Senhor. Porque se o povo se afastasse agora, seria levantado uma grande ameaça, que seria então o Império Assírio nessa época, para poder destruir a nação, ou seja, a nação do Reino do Norte, que tinha como capital Samaria. E isso aconteceu em 722 a.C. Então, o ministério de Oséias é um ministério de restauração. Avançando, nós vamos olhar agora para outro profeta menor que profetiza para o Reino do Norte, que é o profeta Amós. O profeta Amós, ele possui, então, 9 capítulos e 146 versículos. Ele aparece, então, em terceiro lugar na classificação dos profetas menores. O Amós, ele traz uma profecia muito clara, voltada para o povo de Israel, com a capital lá em Samaria, para as tribos do norte. O profeta Amós, ele foi chamado então do campo para seguir a vontade de Deus, exercer a vontade de Deus. Ele é conhecido também como o Tiago, que fala muito sobre justiça social do Antigo Testamento,
O profeta Amós, ele denuncia o quê? Ele denuncia a corrupção que estava acontecendo em Samaria. Na sua época, ele profetiza muito bem contra a corrupção, onde as pessoas estavam visando apenas o lucro financeiro, ao ponto de vender parentes, irmãos, por um par de sapatos, para construir as suas casas, para construir palácios de marfim. E o Amós traz essa denúncia, anunciando então a vontade de Deus. Ele tem uma origem simples, ele é uma pessoa de origem simples, era um pastor de ovelhas. Amós capítulo 1, versículo 1, Amós capítulo 7, versículo 14, mas Deus fez uma chamada para ele, ele ouviu e ele atendeu a chamada de Deus. A sua profecia pode estar dividida então em duas partes. Capítulo 1 ao 6 nós vamos encontrar diversas palavras do profeta, palavras simples, mas que trazem verdades poderosas. E do capítulo 7 ao 9 nós encontramos então diversas visões que o profeta Amós traz, denunciando agora o povo de Samaria, o povo do Reino do Norte. Esses são os profetas que profetizam então no Reino do Norte. O segundo subtópico trata agora sobre os profetas pré-exílio. Agora nós vamos olhar para esses profetas pré-exílio. Quem é que entra nessa categoria aqui? Entram aqui o profeta Joel, o profeta Miqueias, Abacuque e Sofonias. São profetas que profetizam no pré-exílio. São profetas de Jerusalém. Guarda isso aqui também. Vamos analisar o primeiro profeta, que é o profeta Joel. O livro do profeta Joel possui então 3 capítulos e 73 versículos. Ele vem logo na classificação dos profetas menores, depois do profeta Oséias. Ele apresenta então a mensagem do perdão divino, do amor divino. Ele apresenta essa riqueza desse tema agora do perdão divino presente na sua mensagem dessa restauração divina. Enquanto Oséias traz uma mensagem falando sobre o juízo divino para a nação do norte, o Joel aparece agora com uma mensagem de restauração, de bálsamo, de derramar da presença de Deus. A mensagem de Joel aparece como uma mensagem de restauração, de renovo espiritual, de derramar da presença de Deus a partir do momento em que esse povo se arrepende e busca então esse contato com Deus vivo. Então ele é um profeta pré-exílio que está apresentando e apontando o caminho do arrependimento. Outro profeta que nós encontramos como pré-exílio também é o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, em seu livro, nós vamos encontrar então 7 capítulos e 105 versículos. O profeta Miqueias, ele profetiza durante um período longo também, possivelmente entre 40 anos. Se você analisar no próprio texto dele, no versículo 1 do capítulo 1, ele descreve que ele profetizou no período de Jotão, Acás e Ezequias. O profeta Jeremias, mais tarde, lá no capítulo 26, versículos 17 a 19, destaca então a extensão do ministério de Miqueias até Ezequias. Nós descobrimos então esse ministério de Miqueias presente profetizando pré-exílio. O Miqueias ele traz uma mensagem poderosa. O seu ministério se estende até mesmo nesse pré-exílio que acontece agora para as nações do Reino do Norte. Esse exílio que acontece nas nações do Reino do Norte acontece no ano de 722 a.C. O da Babilônia acontece no ano 609, a primeira retirada, como nós já citamos para você, que Judá é levado então para o cativeiro babilônico. São 2 exílios diferentes aqui. Mas o exercício do ministério profético de Miqueias é apresentado em Judá. O seu ministério está presente em Judá. Ele profetiza no Reino do Sul. E a sua mensagem é uma mensagem que fala exatamente desse confronto que nós precisamos ter com a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual precisa ser guiada pela vontade de Deus. Ele sugere, então, essa vontade de servir a Deus de todo o coração. É a visão que Miqueias apresenta a partir do seu contexto histórico. Outro profeta que nós vamos encontrar também como profeta menor, pré-exílio, é o profeta Abacuque. O texto do profeta Abacuque possui, então, 3 capítulos e 56 versículos. O profeta Abacuque é conhecido também como profeta sapiencial. O que é isso? Um profeta poético. Por causa do capítulo 3, aquele capítulo 3 é conhecido, então, como o Salmo de Abacuque. Ele demonstra na sua profecia uma profunda preocupação com a justiça social. E na sua profecia ele fala muito bem e denuncia
líderes corruptos, religiosos corruptos, ele denuncia os reis que estavam se afastando da presença de Deus, e a sua preocupação é uma preocupação de convocar o povo a voltar o seu coração para a presença de Deus. Ele anuncia exatamente sobre os desastres que estavam acontecendo em Jerusalém, vivendo aí períodos de ruína, e ele demonstra exatamente esses desastres afetando a economia da nação por causa desse afastamento que o povo tem da presença de Deus. E é por isso que ele aponta a sua esperança para a oração. Abacuque é um texto de oração, se você não sabe. E o seu texto de oração aponta agora a resposta de Deus em seu clamor. Deus se demonstrando de forma especial, e no final, no capítulo 3, ele deposita a sua esperança em Deus. O profeta que nós vamos falar agora é o profeta Sofonias. O livro do profeta Sofonias, ele possui então 3 capítulos e 53 versículos. Ele é apresentado aqui como um dos profetas menores, e ele descreve a sua ascendência real. Possivelmente ele tem um parentesco com o rei Ezequias. Está presente lá no capítulo 1, versículo 1. Você pode dar uma analisada nesse texto para compreender que ele tem um parentesco aí com o rei Ezequias. A sua profecia é uma profecia no período de 722. O que acontece em 722? O reino do norte é devastado pela Síria. Ele está agora em Judá e ele está anunciando uma mensagem profética, demonstrando para o povo se arrepender, porque um exílio também aconteceria exatamente com o povo de Judá. Que exílio é esse que vai acontecer? É o exílio da Babilônia, por isso que ele é um profeta pré-exílio. Sofonias, em sua profecia, traz a referência a respeito do dia da ira do Senhor, em demonstrar na sua mensagem que Deus se ira, que Deus se levantaria contra aqueles que estavam em pecado. Isso já estava acontecendo com o Reino do Norte, e agora ele está trazendo sua mensagem, o Sofonias está apontando sua mensagem para Jerusalém e demonstrar que se o povo não se arrependesse, o dia da ira do Senhor também chegaria. Avançando, espero estar te ajudando até aqui. O terceiro subtópico trata agora sobre os profetas pós-exílio. Quem são os profetas que profetizaram pós-exílio dos profetas menores? Entram aqui o profeta Ageu, entra também o profeta Zacarias, e entra também o profeta Malaquias. Os profetas pós-exílio são aqueles que profetizam, então, pós-exílio, depois do cativeiro, no retorno agora dos remanescentes da Babilônia para Jerusalém. O primeiro que aparece aqui é o profeta Ageu. O livro do profeta Ageu possui, então, 2 capítulos e 38 versículos. Ele profetiza exatamente a respeito da restauração do templo, o templo que havia sido destruído. Então ele traz uma mensagem de esperança no período em que Zorobabel retorna com o objetivo de restaurar o templo. Então ele é aquele profeta que convoca o povo para voltar o seu coração para Deus, para mover as massas, para que as pessoas então reconstruam e restaurem o templo. Então ele traz uma mensagem de ânimo, de esperança. Sua história também é confirmada no texto de Esdras, capítulo 1, versículo 11, citado, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Você vai encontrar ele sendo citado ali. Outro profeta que aparece também nesse período é o profeta Zacarias. O profeta Zacarias é um texto que possui, então, 14 capítulos e 211 versículos. O Zacarias também é contemporâneo de Amós, contemporâneo também dessa restauração. Eles estão profetizando agora para restaurar o templo. Ele traz uma profecia direta, voltada para Zorobabel, para Josué, trazendo uma mensagem voltada para a liderança, para que a liderança então tenha o ânimo de mover as pessoas e restaurar o culto e a adoração a Deus. O outro profeta que aparece agora nessa classificação pós-exílica é o profeta Malaquias. Malaquias ele possui então 4 capítulos e 55 versículos. Seu nome significa meu mensageiro. Ele já profetiza agora, convocando o povo para viver a mensagem de Deus. Ele é o último profeta da classificação do Antigo Testamento. Depois dele vem então Mateus e o período interbíblico de 400 anos de silêncio profético. Agora nós descobrimos dentro da Bíblia exatamente
que a mensagem de Malaquias é uma mensagem de esperança, convocando o povo para viver o seu coração na vontade de Deus. Ele profetiza exatamente seguindo a mensagem do próprio Neemias, que traz essa expectativa que o povo pudesse então abandonar os casamentos mistos e permanecer fiel diante do Senhor para não retornar para um novo exílio, para um novo juízo de Deus. O quarto subtópico aqui do nosso segundo ponto trata sobre o seguinte assunto: os demais profetas. Quem são esses demais profetas? São os profetas que profetizam agora para outras nações. Entra aqui o profeta Jonas, Naum e o profeta Obadias nessa classificação. O livro do profeta Jonas, ele possui então 4 capítulos e 48 versículos. O profeta Jonas é um profeta do Antigo Testamento que é levantado por Deus para profetizar então contra Nínive. Nínive, que nessa época é a capital do povo assírio, para ministrar o juízo de Deus contra aquele povo e o arrependimento. O povo se arrepende. Jonas então queria o juízo de Deus, mas Deus demonstra para Jonas que ele era misericordioso até com povos estrangeiros e demonstrando seu amor e restauração para aquela nação. Outro profeta que levanta-se também para ministrar contra o povo ninivita é o profeta Naum. Naum possui então 3 capítulos e 47 versículos. O Naum já traz essa mensagem de juízo de Deus, porque a nação havia se arrependido, mas agora voltou a praticar os erros do passado. E então Deus age com juízo. Então Naum, ele traz uma mensagem voltada de juízo de Deus, de ira de Deus contra o povo ninivita, demonstrando que esse Deus é aquele que está punindo o pecado, punindo aqueles que se afastam da sua presença. O outro profeta que nós vamos encontrar agora é o profeta Obadias. Obadias, ele só possui 21 versículos e a sua mensagem é voltada contra o povo de Edom. O povo de Edom, que agora, no período em que o povo de Jerusalém estava sendo levado cativo para a Babilônia, naquele momento eles se uniram com os babilônicos, sendo parentes dos israelitas, para poder saquear, para poder explorar e agir com maldade contra o povo de Israel. Deus então levanta Obadias para trazer uma profecia de juízo contra Edom, sobre a destruição de Edom. Esses são os profetas do Antigo Testamento que nós analisamos até aqui. Eu espero ter te ajudado até esse momento. O terceiro ponto trata sobre o livro de Apocalipse. Como eu estou dizendo para você, hoje a nossa aula é um pouco extensa. Então é importante a gente ter essa expectativa e eu preciso trazer algumas curiosidades para te ajudar a desenvolver ainda melhor a tua aula na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. O primeiro subtópico trata sobre autoria, propósito e destinatários de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele é composto por 22 capítulos e 404 versículos. É importante entendermos que ele trata agora da profecia do Novo Testamento. O termo Apocalipse significa revelar, desvendar, ato profético, ou seja, profecia. É importante nós percebermos isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. O texto já demonstra para a gente que a revelação é de Jesus Cristo. Ou seja, a revelação não é de João. João é só um profeta, registrando o texto, que enviou ao seu servo João, para enviar e notificar a igreja de Deus. Então, o Apocalipse, ele traz para a gente, nesse sentido usado pela Bíblia, essa ideia de consolar. O texto de Apocalipse não é um texto assombroso, mas na realidade é um texto de consolação, de esperança, de restauração. A igreja está passando por diversas perseguições e João se encontra agora preso na ilha de Patmos, como está escrito no capítulo 1, versículo 9. E lá ele recebe uma revelação de Deus para poder então trazer toda a esperança que a igreja tem em Jesus. João é o último apóstolo a morrer. Outra coisa que nós percebemos também, que nesse período histórico, João ele demonstra exatamente a absoluta autoridade que Cristo tem. Ele está escrevendo em um período em que Domiciano está perseguindo a igreja de Deus, ao ponto de perseguir o próprio João. Ele descreve que Jesus tem toda a autoridade, capítulo 1, versículo 1 a 8, descrevendo que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é. Ele demonstra que o Senhor Jesus, ele utiliza situações para nos ensinar lições de fidelidade e esperança em Cristo. A maior esperança da igreja não está aqui, mas está na glória. João também descreve e expõe
que a vinda de Cristo é notória e é real para a sua igreja. Então, todo o texto de Apocalipse traz essa revelação para a gente. O segundo subtópico descreve para a gente uma mensagem de esperança. Quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, nós descobrimos literalmente que as palavras foram inspiradas por Deus. Capítulos 22, versículo 7. Onde João descreve que as coisas que são, ou seja, determinadas por Deus, demonstrando o controle de Deus, descrevendo que esse Deus tem o cuidado com a sua igreja. Se você ler capítulo 2 até o 3, você vai perceber que ele tem o domínio da igreja na palma da sua mão. Os pastores da igreja também estão sobre o seu domínio. João também descreve no seu texto, especialmente agora, essa mensagem do futuro que vai acontecer com a igreja. E essa esperança que a igreja tem é sobre a volta de Jesus, capítulo 1, versículo 7. Ele apresenta também a respeito do milênio, capítulo 20, versículos 2 e 3, onde a igreja reinará com Cristo. Ele apresenta também o julgamento final, capítulo 20, versículo 13. Ele apresenta o novo céu e a nova terra, capítulo 21, versículo 1. Ele apresenta agora a nova Jerusalém, descrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Ele também descreve que Deus controla toda a história, capítulo 14, versículos 7 e 4. E ele também apresenta lá no capítulo 20, versículo 10, que Satanás, o perseguidor da igreja, será derrotado. E ele finaliza o texto fazendo uma oração, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Capítulo 22, versículo 20. Gente, se eu te ajudei, por favor, deixa aí teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, se inscreve aí também, me ajude a alcançar 100 mil alunos, 100 mil inscritos, e você pode me ajudar crescendo em Jesus, alcançando vidas para Cristo. Se você está afastado da igreja, quer voltar para Cristo, olha, você pode escrever no comentário: eu quero voltar para Jesus, nós vamos orar por você. Utilizando também o teu celular com leitor de QR Code, você pode escanear esse QR Code aí, nossa equipe vai estar orando por você, intercedendo com você e te orientando a alcançar uma igreja mais próxima da tua casa também. É claro que eu quero trazer algumas dicas de leituras para você crescer em Jesus, para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Douglas Batista, que você pode encontrar aí na editora CPAD, pode te ajudar muito a crescer em Jesus. Também, como dica de leitura, eu quero apresentar Israel no Exílio, esse texto é da editora Paulus e Academia Cristã, para você entender um pouco mais sobre os profetas que atuaram nesse período, como é que aconteceu esse exílio. Sobre o livro de Apocalipse, eu quero indicar para você o texto de Severino Pedro da Silva, esse material espetacular, versículo por versículo de Apocalipse. Você pode conhecer Crescendo em Jesus, da editora CPAD. Quero indicar para você Introdução Geral às Escrituras, da editora Voz, esse material muito legal para você que gosta de estudar os livros da Bíblia detalhadamente. E livros proféticos, onde a gente destaca aqui para você os profetas maiores e menores, que é também da editora Voz, material espetacular. Gente, que Deus abençoe você. E é claro que eu te aguardo por aqui na nossa lição de número 11, onde nós vamos estudar sobre o tema Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical. Cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia. Treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.